Olá, assustados! Tudo bem com vocês? Mais um caos aqui para vocês, bem legal, que eu vou contar aqui. Um caos de lobisomem, né? Na cidade, não é dessa vez não é no campo, na área rural, como às vezes eu conto. E essa história se passou aqui na cidade de São Paulo, né? Aqui do estado de São Paulo, numa sexta-feira de quaresma. Então, vamos para esse caos que eu achei bem legal. Então, roda a vinheta aí! Então, esse caos se passou na década de 90, aqui na cidade de São Paulo, numa sexta-feira, na época de quaresma. Como de praxe, né, os mais antigos na época de quaresma não gostavam que os filhos, que um familiar saísse ou fosse para alguma festa ou fosse pescar, caçar na época de quaresma, que dizia que não era bom, que dizia que na época de quaresma, né, os coisas ruins estão tudo solto. Então, como de praxe, ela disse que ela, numa sexta-feira de quaresma, ela falou, a avó dela morava junto com ela e a mãe, e aí ela falou que ia numa festa com uma amiga, e aí ela foi, a avó dela falou, ai, né, fulana, não vai, é sexta-feira de quaresma, né, uma sexta-feira antes da sexta-feira da paixão, não é bom, minha filha, tu sabe que não é bom. Aí a moça disse que ficou meio assim, mas como ela já tinha combinado com a amiga dela, ela não, né, ela já tinha acertado tudo, a amiga dela estava bem, assim, contente de ir tudo, então ela não queria dar, ela ficou assim meia, se ia ou não ia, mas ela acabou indo. Foi, a amiga morava perto da casa dela, foram, se divertiram na festa, né? Ela falou que quando chegou perto de umas 3 horas da manhã, ela chegou para a amiga dela e falou, olha, melhor a gente ir embora, né? Já são 3 horas, vai ficar tarde pra gente, né, passar lá na rua, lá na rua, a essa hora é sinistro. A amiga concordou, elas se despediram lá do pessoal e não era longe, muito longe da casa dela, dava para elas irem a pé. Então elas desceram a rua, que ela falou que era só descer a rua para ir embora em direção à casa dela e à casa da amiga dela. De repente ela falou que numa meia altura ela e a amiga dela começou a ouvir uns latiçados de cachorro, umas cachorradas de repente, né? Do nada, ela falou, tava um silêncio, os grilos cantando, ela disse, né? E de repente os cachorros começaram a latir, né? Aquelas latiçadas e a uivar, e elas falaram, ai, que é isso? Né? Uma falou para outra, que é isso, amiga? Que deu nesses bichos agora? E daqui a pouco elas dizem que começaram a escutar um barulho que vinha do alto. Um barulho que vinha do alto. Quando elas olharam para cima de uma casa, no telhado de uma casa, elas viram, ela falou que era um cachorrão. Um cachorro enorme, mas também muito parecido com um homem, né, com um ser humano. E elas ficaram assim paradas. E quando, né, deram aquela paradinha, quando viram aquilo, para olhar bem, né, o que é que elas estavam vendo. E aí elas foram correr, começaram a correr, que diz que até nessa corrida a amiga torceu o pé, caiu, torceu o pé,
né, e disse que se machucou feio. Ela levantou a amiga e saíram correndo. E elas sentiram que aquilo começou a vir atrás delas. Mas aí elas falaram que já estavam já bem perto da casa dela. E aí ela falou que, né, ela falou que não sabe se a avó pressentiu ou escutou alguma coisa. A avó, quando diz que quando começou a escutar os cachorros latirem, já percebeu que boa coisa não era. E ela já tinha, diz que já, né, já tinha as histórias dela lá de antigamente lá, que diz que né, onde ela morava, lá mais pro interior, que ela já tinha visto lobisomem. Então quando ela viu os cachorros latindo, ela já estava preocupada, né, com a moça que tinha saído e não tinha voltado ainda. Ela disse que saiu correndo e foi a sorte delas que ela saiu correndo de dentro de casa e veio de encontro a elas ali e ajudou a moça, ajudou a levar para dentro de casa a amiga que estava com o pé machucado. E aí aquele, parece que quando viu né, que ela falou que era um lobisomem. Ela falou, depois pensa, né? Na hora elas ficaram o que é aquilo, mas depois já veio na cabeça dela. É um lobisomem. E aí ela falou que quando a avó dela apareceu ali na rua ali, que veio correndo ali, aquilo recuou. Não veio mais atrás delas. Aquilo recuou e elas, depois que entraram, né, lá para dentro da casa, lá conversando com a avó, falou: vó, mas olha, foi a nossa sorte a senhora aparecer ali, porque senão ele tinha pego nós. Mas que esquisito, ele foi a senhora chegar, ele voltou como se tivesse medo da senhora. Aí a avó falou: não, eu já estava aqui já rezando, já estava aqui porque eu fiquei preocupada, eu já estava tipo pressentindo que ia acontecer alguma coisa com você. E eu acho que é porque eu rezei muito, fiquei aqui rezando aqui, e aí ele não chegou perto. Mas a menina ficou, sabe, ficou meio desconfiada. Porque deu a entender que ela, né, ela falou que quando ela viu a avó vindo e que ela olhou, falou assim: vó, não vem, olha, nem foi avisar a avó. Ela viu que parece que aquele lobisomem, quando viu a avó dela, parece que teve medo. E ela falou que ficou cismada com isso, comentou com a mãe dela, né? E aí a mãe dela falou que a avó dela sabia, né, algumas rezas assim para desencantar lobisomem, mula sem cabeça, né, essas coisas assim, esses assombração que aparecia assim continuamente nas casas, que lá no interior onde a avó dela morava, a avó dela era tipo uma benzedeira, né, uma benzedeira. E quando acontecia esse tipo de coisa assim ali na cidadezinha ali, chamavam a avó dela e ela diz que a avó dela fazia, né, o lobisomem se desencantar ali, né, não virar mais lobisomem. E ela falou que não sabia esse lado da história da vida da avó dela. E aí a mãe dela contou, aí ela entendeu o porquê que o lobisomem, quando viu a avó dela, parece que sentiu medo e saiu correndo, né? Voltou, saiu, fugiu com medo ali da avó dela. E eu achei legal isso, porque o meu avô também, como eu já contei na história do lobisomem da baleia, ele fez um lobisomem, né? Não virar mais, o compadre dele a não virar mais lobisomem. Então essa senhora devia ser assim mais ou menos que nem o meu avô. Sabia das rezas certas e o lobisomem já logo sentiu e fugiu dela, né? E essa é a história de hoje, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Continuem aí com a gente. Compartilhem as nossas histórias, os nossos causos com seus amigos. Não esqueçam de você que está chegando a primeira vez no canal, de se inscreverem, acionar os sininhos. E agora um lembrete que agora a gente vai passar a postar as histórias segunda e quinta-feira. Tá bom, pessoal? Porque agora não... por esse mais ou menos um mês, mais ou menos, se Deus quiser, a gente vai ter que ficar aí postando os causos aí 2 vezes por semana. Mas espero que daqui um mês volte a tudo normal e a gente continue aqui postando sempre histórias aí para vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo caos.